Bom dia a todos. Quarta-feira, dia 8 de abril. Logo depois de buscar mais confiança através dos testes com Alain, Gideão saiu com o exército para enfrentar o inimigo, os midianitas. E eu li que o tamanho do exército deles era cerca de 135 mil homens. E quando vemos em versículo 3 que o exército dos israelitas era só 32 mil homens. Mas para o Deus, o exército era grande demais, em Juízes 7, versículo 2. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Uau! O Gideão, de repente, ficou com 10 mil contra 135 mil. Quem estava a lutar realmente esta batalha? Gideão ou o Senhor? Mas espera, há mais. Versículo 4, 7 e 8. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Deixa com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com vocês, ele não irá. Ele formou uma maneira de separar os homens através da água. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entreguei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Pronto, agora 300 contra 135 mil. Francamente, Senhor, não é? Vocês entendem o que eu estou a dizer com isto? Espero que sim. Deus, a reconhecer o caráter de Gideão, preparou mais um sinal para dar mais confiança e coragem ao homem. Ele mandou um sonho para os midianitas e Gideão ouviu-los a falar à noite, em capítulo 7, 13 a 15. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Uau! Finalmente, coragem, liderança que ele estava a mostrar. No final, interessante, não era necessário para o exército de Israel atacar o exército de Midian. Com uma estratégia simples, as midianitas atacaram uns aos outros e fugiram, cheio de medo. Em versículo 9 a 22 temos a conta da batalha. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Ele dividiu o exército dele em 3 partes de 100 homens cada. Okay? Assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiam, correndo e gritando. Espetacular, não é? Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção da Zerera, até a fronteira. Pronto, eles fugiram para lá. Aqui temos uma vitória incrível contra toda lógica humana. Que fé eu sinto realmente depois de ler esta história. Mas importante, houve o que está escrito para nós em Cristo Jesus. Nós temos Deus nas nossas vidas. Nós temos um Salvador. Como os israelitas com Gideão, nós temos Jesus Cristo. E está escrito em Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante
essas coisas. Se Deus é para nós, quem será contra nós? Uau! E depois Davi a falar em Salmos 20, 6-8. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Amém? Fantástico, não é? As promessas de Deus quando nós estamos em Cristo Jesus. Então, identidade e destino. Se a nossa identidade tem fundação em Deus e o nosso destino em o que Ele quer fazer connosco, podemos ter grande confiança, não é? Eu vou continuar amanhã com esta linha de pensamento, mas para terminar hoje, eu tenho 2 observações só sobre capítulos 6 e 7 de Juízes, e amanhã vamos continuar com outras escrituras. Primeira observação, Deus escolhe sempre um Salvador libertador para o povo dele. E temos muitos exemplos na Bíblia. Normalmente são pessoas humildes e simples, sem grande força, coragem ou perfil. Olha, Davi, um pastor, rapaz, humilde, que matou um gigante e tornou o rei mais famoso em toda Israel. Porquê? Porque, como está escrito, era um homem segundo o coração de Deus. E Gideão, humilde, insignificante, um homem pequeno, um Zé Ninguém, sem grande fé, mas mesmo assim, uau, olha o resultado. Nós temos o maior Salvador e Libertador em toda a história humana, Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Nasceu numa forma humilde, numa pequena aldeia, filho de um carpinteiro, insignificante nos olhos do mundo. Mas que vitória que ele ganhou para nós. Ele conquistou a morte e conquistou o pecado. E observação número 2. Existe um inimigo, mas não é necessário ter medo. O nosso inimigo é essencialmente um bully. Extremamente igual aos midianitas, que pensavam que com muitos números e força humana era tão fácil derrotar a nação de Israel, mas eles serviram o Deus errado. Nosso inimigo também é um bully, mas como Gideão nós temos uma estratégia simples no Senhor. 1 Pedro 5, 8-9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistem-lhe, permanecendo firmes na fé. Espetacular. Tiago 4:7. Portanto, submetem-se a Deus, primeira parte. Resistam ao diabo, segunda parte. E ele fugirá de vocês. Ele vai fugir se nós estamos bem fortes e firmes em Deus. Eu estava a pensar sobre esta ideia do bullying. E eu passei por um exemplo pessoal quando era um miúdo com talvez 8 ou 9 anos de escola. Estava um rapaz muito popular que começou comigo, um bully. E um dia desafiou-me para uma luta no campo, ao lado da escola, depois das aulas. E era impossível dizer não, porque obviamente era visto como um cobarde. Por isso eu aceitei e subimos para o campo, ele com todos os grandes amigos à volta dele, todos a rir e obviamente formou lá uma multidão à volta de nós a dizer fight, 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 luta, luta, luta. E ele começou mais alto de mim, mais forte, começou a dizer tu vais cair, tu vais cair. E de repente eu bati o rapaz, deu um murro tão forte, tão grande, que ele caiu no chão, surpresa total, levantou e fugiu a chorar. E tudo mudou num instante. Eu estava o herói da escola e ganhei grande confiança, grande coragem. E esta é a única maneira de enfrentar os bullies. Miúdos, jovens, eu não estou a dizer que é necessário bater pessoas, mas às vezes nós temos de levantar e lutar contra o nosso bully espiritual, que é o inimigo. Vou falar um bocadinho mais sobre isto amanhã, mas é importante para vocês ter coragem, força, bom ânimo, porque vamos ganhar esta batalha. Até amanhã. Abraços e beijinhos.